Olá, boa noite. Estamos de volta com o programa Papo Sério. Hoje conversando com o secretário estadual de Gestão Estratégica e Administração, Frederico Linhares, que retorna ao programa. Verdade. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo de volta. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui, compartilhando algumas informações. Bom, o governo do estado publicou no dia 25 do mês passado a Lei 1032 de 2016, que traz a tabela dos enquadramentos dos servidores estaduais do quadro geral, Essa lei resolve de vez a questão do enquadramento, secretário, desses servidores? Essa lei, na verdade, ela foi publicada em janeiro desse ano, e o que a gente publicou no final de julho, no dia 25, foi efetivamente o enquadramento. Porque imagina que haviam duas leis, uma lei antiga, a Lei 392, uma lei lá de 2004, e a lei nova que foi publicada no início do ano. Então a gente precisava de um ato que transferisse esses servidores dessa lei antiga para a lei nova. É isso que a gente chama de enquadramento. Esse enquadramento foi feito, foi um trabalho de 6 meses, começou lá em janeiro, final de janeiro e terminou final de julho. É um prazo de 6 meses que a própria lei deu e resolve o problema do enquadramento, que era uma luta muito antiga desses servidores, conseguirem não só a lei nova, como já haviam conseguido, mas também que começassem a receber seus salários de acordo com a lei nova, que é isso que efetivamente importa, Então, esse trabalho foi concluído no final de julho e, a partir agora de agosto, todos os servidores do quadro geral já passam a receber seus salários da forma correta. Algumas pessoas têm questionado, pegaram essa tabela e verificaram o enquadramento ali, e aí estão questionando, eu deveria estar em tal lugar e não estou. Isso. E tal. De que forma a SEGAD vai fazer para explicar tirar essas dúvidas dos servidores? Esse era um procedimento esperado, não só porque o enquadramento foi feito de mais de 4.000 pessoas, então é muito possível que erros aconteçam, mas porque muitas vezes existem falta de documentação. A SEGAD trabalhou no enquadramento com a documentação que nós tínhamos lá, na ficha funcional desse servidor. Então, se eventualmente faltou alguma avaliação, se eventualmente não estava lá uma justificativa de falta, às vezes o servidor faltou ao serviço e isso prejudicou ele na hora da progressão, esse é o momento agora de corrigir esses erros. A partir do dia 25 passado, começou então o prazo de recursos administrativos, onde a gente vai corrigir todos os erros que os servidores identificaram no enquadramento. É um prazo longo, são 90 dias de prazo de recurso, então o servidor pode procurar a SEGAD até o final do prazo, que é final de outubro, dia 25 de outubro é quando termina isso. Então a gente tem bastante tempo e uma equipe grande preparada para receber esses servidores, para dar as orientações, dizer o que ficou faltando, o servidor correr atrás de conseguir essa documentação para apresentar, e corrigir o erro. Mas o servidor não pode ir de forma aleatória, existe um calendário de atendimento, De acordo na verdade, com a letra do nome. A gente procurou organizar o máximo possível esse atendimento. Então, durante os primeiros 30 dias, durante o primeiro mês, digamos que vai ser feito um atendimento inicial de acordo com a letra do nome desse servidor. Vai ser por ordem alfabética. Essas primeiras 4 semanas, então, os servidores vão procurar a SEGAD de acordo com a letra do seu nome. Foi uma forma que a gente encontrou de, nesse primeiro momento, fazer um atendimento mais personalizado, mais explicado. É óbvio que qualquer pessoa pode ir lá, qualquer pessoa pode, durante todo o prazo, procurar a secretaria, apresentar seu recurso, os seus documentos que estão faltando, sem problema nenhum. Mas por uma questão de organização, a gente orienta que nesse primeiro mês o atendimento seja feito dessa forma. Esse atendimento é feito lá na própria SEGAD, que está funcionando hoje lá
Faculdade na Catedral, Faculdade Catedral. Prédio anexo da Faculdade Catedral. O servidor que precisar ir na SEGAD para verificar, tirar dúvidas sobre o seu recurso, pode procurar a secretaria, né, nos dias de semana, de 7h30 a 1h30 da tarde. E nesse primeiro mês, agora no início de agosto, nós fizemos um pequeno calendário de acordo com a letra. Então, na primeira semana, ou seja, do dia 1º ao dia 5 de agosto, as letras A a D. No dia 8, a segunda semana, 8 a 12, letras E a J. Dias 15 a 19 de agosto, letras K a N de navio. E a última semana, dia 22 a 26, letra O a Z, né? Nós publicamos esse calendário na página do Facebook da SEGAD, para quem quiser tirar dúvida, olhar direitinho as datas, fique à vontade, né? Publicamos também no site do servidor, e qualquer servidor pode procurar a SEGAD para tirar essas dúvidas. Importante esclarecer, algumas dúvidas surgiram, né? Aproveitar até essa oportunidade. Esse atendimento é para aqueles servidores que tiveram algum problema no enquadramento, né? Servidores do quadro geral, né, da Lei 1032, então não afeta servidores da saúde, não afeta servidores da educação, né? Apenas os servidores do quadro geral, assistente administrativo, né, e todas aquelas categorias que tiveram algum problema no enquadramento. Era para ser enquadrado na letra A5 e foi enquadrado na A4. Se o servidor estiver tranquilo, tiver tudo achar certo, que foi isso mesmo, não precisa comparecer, né? Isso é apenas para quem teve alguma intercorrência no seu enquadramento. O atendimento dos servidores que trabalham no interior é a mesma forma, aqui mesmo na SEGAD, ou vai ter uma equipe que vai andar itinerante ali pelo interior? O contingente de servidores do quadro geral que trabalha no interior é muito pequeno, né? É diferente, por exemplo, dos servidores da educação, da saúde, da agricultura, né, que tem muitos servidores espalhados no interior. Servidores do quadro geral, sua grande maioria estão na capital. Então, por enquanto, não justifica a gente fazer um atendimento itinerante. Caso, ao longo do tempo, a gente sinta a necessidade de ir em um município específico que concentre vários outros, como no sul do estado, por exemplo, aí a gente pode fazer, sem problema. Secretário, o enquadramento representa aumento de salário? Representa. O enquadramento representa aumento de salário, sim, porque esses servidores, eles abandonam uma tabela antiga, né, a tabela da Lei 392, adotam uma lei nova. Essa tabela nova ela já foi adotada em maio, então de abril para maio desse ano eles já tiveram um acréscimo salarial, né, e agora com o enquadramento ele deixa uma letra inicial para ficar na letra onde ele efetivamente pertence. Então há sim mais um acréscimo significativo no salário desses servidores. Às vezes até maior do que o índice que o governo vinha Às vezes não. concedendo? Com certeza é um aumento maior do que aquele reajuste anual que é feito. Sem dúvida maior. Tá certo. Estamos conversando hoje com o secretário estadual de Gestão Estratégica e Administração, Frederico Linhares. A gente volta em 1 minuto, não saia daí. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje conversando com o secretário estadual da Administração e Gestão Estratégica, Frederico Linhares. Secretário, qual é a diferença entre o enquadramento vertical e o horizontal? Bom, a diferença são os critérios, né? O enquadramento horizontal, ele, em regra, é um enquadramento que tem critérios mais simples, né? Que tipo de critérios a gente está falando aqui? Critérios como não ter falta, critérios como ter uma avaliação positiva, uma avaliação funcional positiva, critérios como não ter sofrido um procedimento, uma punição, né, num procedimento administrativo disciplinar. Já o enquadramento da progressão vertical, ele também tem critérios, mas em geral critérios mais rígidos. O tempo é maior,
né? Em geral, são 5 anos para você conseguir progredir verticalmente. Os critérios são mais rigorosos, não pode ter tido falta nos últimos 5 anos, injustificada, né? Acima de tantas faltas, tem que ter uma nota maior na avaliação. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje conversando com o titular da SEGAD, Frederico Linhares. Secretário, a partir desse mês já começa a discussão sobre a LOA 2017, né, que é a Lei Orçamentária 2017. O senhor já tem planejado um montante de recursos que a SEGAD pretende pleitear já para o próximo ano? Temos um planejamento que a gente faz, levando em consideração todas as ações que a SEGAD tem promovido, né, a necessidade que a gente tem de construir uma sede nova para a Secretaria, né? A Secretaria de Administração hoje está num local alugado, né? Infelizmente, os governos anteriores deixaram as 2 sedes da SEGAD se deteriorarem, né? Que é a sede antiga no São Francisco e, mais recentemente, o Palácio Latif Salomão, onde ela funcionou. Esses 2 locais estão inabitáveis. A SEGAD teve que sair nos anos anteriores porque estavam condenados pelo Corpo de Bombeiros e hoje estamos num local alugado. Então, há uma série de ações que a SEGAD precisa fazer e a gente já tem... Que é um gasto a mais, né? É um gasto a mais. É um gasto que a gente considera que não é o ideal. O ideal é você ter um prédio próprio para ter uma capacidade de investimento em outras áreas, né? A gente quer investir muito em qualificação profissional, até porque estamos implantando a partir de agora, no quadro geral, o adicional de qualificação. Então vai ser uma demanda do servidor se qualificar, fazer um curso de especialização, curso de mestrado, um curso de graduação. Então tudo isso faz parte do nosso planejamento. O senhor acha que, a partir já desse novo orçamento de 2017, vai ser possível respirar melhor, financeiramente falando? Eu imagino que sim. Eu penso que o ápice da crise econômica está acontecendo agora, em 2016. A tendência para o ano que vem é a situação econômica se estabilizar, até porque a situação econômica do país ela tem um viés político, né? E esse ano se resolve a questão política da permanência ou não da presidente Dilma no cargo. E independente se vai permanecer ou não, isso tem que se resolver, né? Para que o Estado brasileiro possa ter um rumo econômico. A gente acredita sinceramente que a tendência da crise econômica a partir dessa definição política do cenário nacional é cair. Os analistas dizem isso, a Bolsa de Valores sinaliza dessa forma, o dólar já está caindo, então tem uma série de indicadores econômicos que nos dizem que o ápice da crise está acontecendo nesse momento. A questão do desemprego, taxa de desemprego no país, né? Arrecadação tributária é um sinalizador forte de economia, né? As taxas elas caíram muito, mas estão se estabilizando agora, então a tendência no futuro é voltar a crescer. Roraima, inclusive, nesse ponto, foi um ponto fora da curva, porque nós fomos um dos poucos estados no país que esse ano conseguimos aumentar um pouco, em alguns meses, a nossa arrecadação de ICMS, tanto ano passado como esse ano. Mas não porque aumentamos taxas ou algo parecido, mas porque investimos um pouco mais, né, em tecnologia da informação, a questão da nota fiscal roraimense, né, uma série de ações fiscais, tributárias, que também nos ajudaram um pouquinho nessa melhoria de arrecadação de ICMS. Bom, e apesar disso também o Estado passa aí por uma situação complicada em relação aos seus servidores, né? Esse mês, infelizmente, não foi possível pagar os servidores na data prevista, né? Teve que optar ou fazer o repasse do 10º ou pagar os servidores. E quando é que o senhor acha que o Estado vai voltar à normalidade, né, nessa situação? Bom, primeiro, eu acho que nem foi uma opção do Estado, né, optar por pagar o 10º ou o salário, foi uma imposição judicial, né, houve um bloqueio
nas contas do Estado. Eu penso que só se pode falar em salário atrasado a partir do 5º dia útil, né? É importante esclarecer isso. Então, a previsão que a Cefaz faz para o pagamento do mês de julho é no dia 10. Então, se essa previsão se confirmar, vão ser apenas 5 dias, efetivamente, de atraso no salário. Eu acredito que essa situação começa a se normalizar a partir de uma discussão muito honesta com o governo federal. E eu acho que essa discussão deve se concluir ainda esse ano de 2016. A governadora tem se empenhado muito em buscar esse entendimento com o governo federal. Os estados brasileiros tiveram perdas enormes no seu FPE. Recentemente, nós publicamos uma tabela que, na verdade, nós não publicamos, apenas, não é de autoria nossa essa tabela, é de autoria, inclusive, da própria Secretaria do Tesouro Nacional. Foi até questionada por algumas pessoas aqui em Roraima, onde se expõe uma perda de FPE da ordem de mais de 200 milhões de reais só em 2016. Então, conversando com o governo federal, conseguindo renegociar parte das dívidas do Estado, dívidas essas, principalmente com a Caixa Econômica e com o BNDES, contraídas nos governos anteriores. A gente tem, com certeza absoluta, o governo federal tem um olhar sensível para isso, né? Independente do presidente que esteja lá, a gente acredita que a negociação vai ser frutífera e essas negociações sendo concluídas até o final do ano, as perspectivas de arrecadação melhorando, tanto de FPE quanto de ICMS, a gente imagina que o ano que vem isso estará bem mais tranquilo, vai haver uma negociação mais franca com os poderes na hora de definir os valores de repasse de duodécimo. Então tem uma série de coisas para acontecer até o final do ano que a gente acredita que a partir de 2017 a coisa tende a melhorar bastante. Ou seja, paciência, né? Tem que ter um pouquinho de paciência. Muitos estados tiveram o seu ápice da crise antes de Roraima, né? Você vê estados muito mais economicamente ricos do que Roraima, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, próprio Amazonas, que tiveram muitas dificuldades ao longo desse ano, né? Atrasando salários, parcelando salários. E a gente está só agora, né, que esse problema foi sentido efetivamente pelo servidor. Então, quando a gente compara Roraima, e Roraima não pode ser destacada do resto do país, a gente tem que analisar o estado de Roraima dentro do contexto nacional. Ignorar isso é uma injustiça enorme, né, com o nosso estado. Então, a gente acredita que a gente até conseguiu postergar bastante, né, esse momento de sacrifício, né? Nós queremos agradecer, então, a sua presença, seu retorno aqui ao programa Papo Sério e deixar o espaço aberto para que o senhor volte numa outra oportunidade, assim que tiver novidades, né? Sem dúvida. Quem sabe até boas, né? Claro, sem dúvida. Melhores para repassar para a nossa população. Eu agradeço imensamente, Urismal, o espaço que você me dá, convidar o servidor do quadro geral, né, que tenha vontade de entrar com recurso para ir até a nossa secretaria, parabenizar os servidores do quadro geral que conseguiram seu enquadramento, né, a partir dessa determinação da governadora. Então, sempre é um prazer a gente estar compartilhando informações. Obrigado. Nós conversamos hoje com o secretário estadual de Gestão Estratégica e Administração, Frederico Linhares. Queremos agradecer também a sua audiência e a gente volta num próximo programa. Até lá e boa noite.